Boa tarde, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém? Damos graças ao nosso Deus por mais um dia que podemos meditar na Santa Palavra. Agradecemos também por essa semana que está chegando ao fim. E já vou convocando aí o pessoal que está chegando, né, para o pessoal já ir pegando a sua espada aí. E hoje retornamos ao Novo Testamento. A gente retorna ao Evangelho de João. Hoje a gente entra no capítulo 9. Amém? E a nossa primeira parte hoje vai do versículo 1 ao 12. Então vai pegando a tua Bíblia aí. João 9, do 1 ao 12. E eu tenho certeza que tem, né, como toda a palavra de Deus, sempre tem um ótimo ensinamento, né? E hoje não vai ser diferente, né? A gente vai aqui, mesmo que à distância, né? Estamos ligados pelo Espírito Santo e a gente vai buscar aprender mais com Cristo, né? E também com a sua Santa Palavra. Então, creio que o áudio está chegando bom. A minha noiva aqui, a Carla, tá comigo aqui me ajudando. E já me deu um sinal de ok aqui, que o áudio está chegando legal. Então, já vou convidando vocês para a gente fazer uma oração, né, para pedir direção do Espírito Santo, para que a gente possa estar entrando, né, nesse território sagrado que é a Palavra de Deus. Então, eu te convido que a gente possa estar orando nesse momento e entregando mais essa reunião de crescimento, né, mais esse humilde estudo da Santa Palavra nas mãos de Deus, através do seu Santo Espírito. Amém? Oramos? Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso ajudador, Tu és a presença de Deus conosco aqui na terra e através de Ti viemos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos ligados por Ti, Espírito Santo, de estarmos meditando na Santa Palavra de Deus, de estarmos aprendendo mais com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, nesse momento, humildemente viemos Te pedir que você abra nossos olhos e ouvidos espirituais, abra nosso coração para que a Tua Santa Palavra venha fazer morada. E que esse humilde estudo possa ser também alvo, né, de aprendizagem, que a gente possa estar realmente aprendendo e praticando o que a gente vem aprender. E também que você nos capacite também para dividir o que a gente vem aprendido. Então, nesse momento, que possamos ser conduzidos por Ti, para entrar em território sagrado que é a Palavra de Deus, e que mesmo que à distância, né, essa comunhão seja feita para meditar na Tua Santa Palavra, para que possamos estar aprendendo mais. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Então é isso, pessoal. Nosso estudo hoje, como eu falei, João 9, né, do 1 ao 12. Eu vou ler primeiramente aqui uma breve introdução, para depois a gente ler os 12 versículos, certo? Então, aqui a primeira parte do capítulo 9 de João nos fala sobre a cura de um cego de nascença, né? Então, para a gente relembrar, no capítulo anterior, né, no capítulo 8, Jesus tinha se apresentado como a luz do mundo, né? E agora ele ilustra, né, aquele lindo ensinamento que ele nos deu, curando esse homem, né, esse homem cego de nascença, né? E esse relato serve, né, para expor a condenação, né, da cegueira espiritual daqueles que estavam rejeitando. Então, esse relato dessa cegueira e dessa cura espiritual só pode ser dado através de Jesus. Então, nesse momento, quando ele faz
essa cura também desse cego de nascença, ele ilustra também a condenação da cegueira espiritual daqueles que estavam rejeitando ele, né? E mais uma vez, né, Jesus dá mais uma prova, né, de sua divindade. Para a gente entender um pouco, né, a crença, né, comum daquela época era que só Deus poderia dar a vista, dar a visão de novo para um cego de nascença. E que a cegueira era considerada também uma maldição divina. Isso era aquele dito popular, né, que o povo ia repetindo um para o outro, que somente Deus poderia dar a vista a um cego de nascença. Então Jesus está provando a sua divindade, provando que realmente é o Filho de Deus e a própria presença de Deus na Terra. E aqui também uma controvérsia que Jesus vai esclarecer aqui para nós, né? Que a cegueira era considerada uma maldição divina. E que somente Deus poderia remover essa maldição. Sendo assim, Jesus se apresenta como a luz do mundo, Jesus cura, né, dessa cegueira de nascença, ele remove essa maldição que era um dito popular também, que era uma maldição divina, certo? E além disso, né, além de dar essa vista para o cego de nascença, né, essa obra era uma obra criadora, né, que somente Deus teria o poder de criar, né, alguém que nasceu realmente sem visão, somente Deus teria esse poder de criar visão em quem nunca teve, né? E aí então Jesus prova mais uma vez essa divindade. Então todos os sinais estavam sendo expostos, né? Essa luz estava sendo jogada sobre eles, né? Então mais uma vez aqui Jesus prova essa divindade maravilhosa. Então essa é uma breve introdução aqui que eu preparei para mais ou menos ir preparando, né, o que nos espera. E agora, né, como a gente já fez a nossa oração, já pedimos permissão para estar entrando nesse território sagrado que é a palavra de Deus, eu te convido a pegar a tua Bíblia e vamos do capítulo 9, do versículo 1 ao 12. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim: Caminhando Jesus, viu um cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer, ele foi, lavou-se e voltou vendo. E os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo e untou os meus olhos, e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? E ele respondeu: Eu não sei. Então essa é a nossa primeira parte aqui do capítulo 9. E a gente vê aqui o primeiro e o segundo versículo, né? Quando Jesus vem contando que Jesus vinha caminhando, e então apareceu esse cego de nascença, e aí então aparece esse questionamento, né, dos seus discípulos, né? Os discípulos perguntaram:
quem é que tinha pecado, se era ele ou se eram os pais dele, né? Então esses dois primeiros versículos aqui vai nos trazer um pouco de uma explicação que eu trouxe aqui na introdução, já para a gente ir preparando, né? Porque muitos dos judeus do primeiro século, eles acreditavam que toda desgraça era uma punição divina, né? Nesse caso, né, Jesus descarta tais possibilidades como sendo explicações impróprias, né? Seria impróprio dizer que foi ele que pecou ou foi os pais dele. Então, nesse caso, Jesus está descartando, né, essas possibilidades. É claro que isso que Jesus diz não quer dizer que certas provações, né, não fossem castigos impostos por Deus, né, por alguns pecados. Por que a gente também tem que afirmar isso? Nesse caso, Jesus diz, não foi ele nem seus pais, né? E aí o versículo 13 ele vai dizer que é para que se manifestasse a glória de Deus, né? Então isso que Jesus diz que não foi ele nem seus pais que pecaram, mas para que seja manifestada a glória de Deus, não retira, né, que certas provações e certos castigos são impostos por Deus. Por que eu digo isso para vocês? 2 Samuel 12, 21, eu tenho certeza que vocês vão lembrar da história de Davi, quando ele peca contra o homem, contra Deus, que foi o adultério. É um pecado, né, contra o próximo, contra Deus. Todos os pecados são contra Deus. Esse pecado é contra o próximo, né, contra o seu irmão e contra Deus. O adultério e o homicídio. Vocês lembram, né, que em Samuel, 2 Samuel 12, 21, a história de Davi conta que ele viu a Batseba, né? Então ele manda chamar ela. Então eles têm um caso. Então Davi nesse momento consuma esse adultério. Depois ele manda o marido de Batseba para a guerra, para que seja morto. Então ele cometeu também esse homicídio. E aí então a gente vê que na realidade a própria palavra de Deus nos diz que Deus castigou ele, né? Então o primeiro castigo que a gente vê, que foi dito, foi que seu filho, o filho fruto desse adultério, que foi o recém-nascido, o primeiro filho de Davi com Batseba, ele morre. Ele recém-nascido morre, né? E também a gente pode salientar que Deus fala, né, através do profeta Natan, se não me falha a memória, ou o próprio Samuel, Natan, né? Que a espada não se afastaria de sua casa. E aí então a gente vê muitas desgraças familiares também na história de Davi. Então por isso, né, que nesse momento Jesus estava dizendo, né, que essa provação, que esse castigo ou que essa enfermidade não era porque ele ou os pais deles pecaram, mas para se manifestar a glória de Deus. Então a gente fica aqui, salienta também, né, que isso não descarta, né, os castigos também que são impostos por Deus. Porque nosso Deus é soberano, Ele sabe tudo, Ele salva quem Ele quer, Ele perdoa quem Ele quer, Ele conhece os nossos corações e as nossas intenções. Então, assim como Davi também se humilhou, pediu perdão, ele perdoou, mas teve consequência o pecado, né? E lá em 2 Samuel 12, 21 nos mostra. E também não descarta, né, a doutrina bíblica do pecado original, né? Romanos 5, do 12 ao 21, que ensina, né, que todo sofrimento, né, em uma última análise, a gente vendo que todo sofrimento, né, da humanidade, né, tem como consequência do pecado, de nossa rebelião, incorporados em Adão, do pecado original.
Então também, quando Jesus fala isso, não estamos descartando, porque a palavra ela se explica e ela ensina por ela mesma, né? Esse caso, sim, Jesus diz que nem ele nem os pais dele pecaram, mas para que fosse manifestada a glória de Deus. Então, a gente vê com a história de Davi, que Deus também impõe os castigos, né? Ele é soberano e tudo ele pode, ele que sabe, né? Então, também a doutrina bíblica também não é descartada sobre que todo sofrimento, em uma última análise, é a consequência do nosso pecado, né, e a rebelião incorporados em Adão, certo? Mas Jesus nos ensina aqui, em todo momento, né, Jesus está sempre nos ensinando, ao recorrermos à palavra dele. Jesus nos ensina que é uma atitude insensata e desprovida de julgar, que os sofrimentos dos outros são especificamente punitivos. Jesus está insensato a gente ficar, está passando isso porque tu fez isso errado, né? Então, Deus está te castigando porque tu fez isso. Então, Jesus está nos dando uma grande lição. Então, a todo momento é bom a gente fazer essa análise para também não ficar um mal entendido, para não pegar um texto, né, fora do contexto, como se para virar um pretexto para fazer coisas erradas e para dizer que Deus não pune, ou Deus não, né, que Deus não impõe castigos também, certo? E que a palavra se contradiz, porque a palavra nunca se contradiz, ela se explica com ela mesma. A gente estudando aqui um texto do Antigo Testamento, a gente vai encontrar tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, né, a palavra ela é uma só, ela toda aponta para Cristo. Então a própria palavra vai se explicar, a própria palavra vai se dar o significado dela mesma. É só a gente ter com certeza com oração, e também se dedicar um tempo para poder aprender dela, né? Então aqui a gente consegue aprender bem isso. O versículo 3, muito lindo, quando Jesus fala, né? Nem ele nem seus pais pecaram, mas para que se manifestasse nele as obras de Deus, né? Então o que a gente pode aprender é que alguns de nossos sofrimentos têm o propósito de demonstrar a glória de Deus, quer por nossa paciência, né, em suportá-los, ou quer também por uma cura milagrosa, como foi esse caso, né? Deus, em sua providência, faz uso do sofrimento para alcançar propósitos salvadores. Então, se algum dia a gente tiver, porque a gente ser cristão não é uma carteirinha de não passar, eu sou cristão, não vou sofrer mais, ou eu não vou ter provações. Não, é pelo contrário. Jesus nos disse que teríamos aflições, que teríamos provações, né? Então a gente aprende, se em algum momento a gente estiver passando por uma provação, por alguma dificuldade, por sofrimentos, que a gente possa entender que o nosso Deus tem um propósito e tudo está sob sua mão. Nada, um fio de cabelo da nossa cabeça não cai se não for da vontade de Deus. Até a poeira, o vento, todo ele é governado pela vontade de Deus. Então a gente tem que entender isso. Se estamos passando por algumas dificuldades, por provações, que a gente possa entender que Deus, né, em sua providência, faz uso do nosso sofrimento para alcançar propósitos salvadores. Então, em vez da gente murmurar, é claro que tem coisas que é difícil, né, para a gente, mas que a gente entenda que Deus é soberano e que tudo está sobre a sua mão e sobre o seu controle. Então, em vez da gente murmurar, a gente procurar pedir que Deus nos dê discernimento, nos dê um ensinamento para que a gente saia fortalecido, né? E com certeza Deus não quer que seus filhos sofram, Ele quer nos ensinar. Então, às vezes, a gente acaba aprendendo né, nem sempre pela maneira melhor. Isso também é um exemplo que a gente está estudando, como você sabe, em paralelo, né, Gênesis, o Antigo e Novo Testamento, a história de José, que a gente vem, né, já há longos meses estudando aí em Gênesis, né, também nos mostra isso, né, que o sofrimento, José passou por vários sofrimentos, né, por muitos anos sofrendo, foi vendido por seus irmãos como escravo, preso, né, ficou cativo lá,
e depois Deus botou ele como o segundo homem mais poderoso do Egito, então como o segundo homem mais poderoso da nação mais poderosa do momento. E através da vida de José, ele salvou não somente os egípcios e nem somente os hebreus, mas ele salvou a humanidade que padeceu com uma fome grande, né, naquela época. Então, o que é muito importante a gente salientar é que em todo momento José não ficou reclamando de Deus. Em tudo que acontecia, José dizia, isso de bom que está acontecendo é o meu Deus, é o meu Deus que faz, é o meu Deus que provém. Eu sou somente uma pessoa. Então que a gente possa aprender também, que a gente possa estar sempre exaltando Deus e dando a Ele a honra e a glória. Tudo de bom que tem na gente não é nosso, é Deus. E aí sim, as coisas ruins, as falhas, aí sim, isso sim é do ser humano. Contudo, os propósitos de Deus, a gente pode, isso é certo, né? Porque nem tudo tem uma resposta, nem tudo a gente vai ficar sabendo agora. E tem coisas que somente Deus que sabe, só Ele que vai saber. Né? Então os propósitos de Deus nem sempre são revelados para nós. Nem sempre a gente vai ser revelado qual foi o propósito de Deus com esse sofrimento, com essa aflição, com essa enfermidade. Nem sempre é revelado. Mas o mais importante é isso, como também a gente aprendeu com José. A gente tem a garantia de Deus que o seu propósito com as nossas aflições são sempre bons. E aí a gente vai dizer, como assim? Ele entregou seu filho. Olha o que Jesus passou. Sofreu morte de cruz para que eu e você tivéssemos novamente ligados a Deus, para que tivéssemos nossos pecados perdoados por Cristo. Então, olha, o quanto foi difícil entregar o seu filho para que ele viesse sofrer por aqueles que não o amavam, né? E próprio Cristo sabia que muitos iam rejeitar ele, mas ele estava sofrendo, entregando a sua vida, sofreu muito, né, para nos dar a vida eterna. Então, temos essa garantia de Deus, que o seu propósito com as aflições, com as nossas aflições, são sempre bons. E então eu te convido a pegar aí o livro de Romanos 8. Romanos 8, versículo 28. Para a gente dar mais uma base, né, nisso que a gente está falando. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, não é somente as coisas boas. E também não somente as coisas ruins. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qual aqueles? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí a gente tem essa clara, a gente tem que entender isso. A gente está passando porque Deus tem um propósito para nós. Em vez de murmurar, se a gente ficar murmurando, reclamando, espraguejando, não vai adiantar. A gente vai sair do propósito de Deus. Deus está criando um propósito, uma situação para que a gente possa ser chamados de filhos, para que Ele nos molde, né, para que Ele nos ensine. Então, todas as coisas cooperam para aqueles que são chamados. Então, a gente glorifica a Deus, agradece a Deus por tudo, porque todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entendamos que tudo tem um propósito. Deus é soberano e a vontade dele é sempre a melhor para nós. Versículo 4 e 5, né? Quando Jesus nos dá uma ordem urgente e uma declaração magnífica. Versículo 4 e 5.
nos fala assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, nesse momento, Jesus nos dá uma ordem urgente e uma declaração magnífica, né? Então, essa ordem, quando Jesus diz que, né, que devemos, Jesus fala, devemos, né? Então, ele está convocando também, certo? Se refere ao tempo que Jesus estaria em seu ministério terreno, né? Porque ele é a luz do mundo. Ele é bem claro em dizer assim, ó: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tá? Então, se refere ao tempo que ele estaria em seu ministério terreno. É claro que a gente também vai dizer, não, Jesus está presente também conosco aqui através do Espírito Santo. Isso é importante a gente entender, porque o próprio Cristo disse: eu vou morrer, vou ressuscitar e vou voltar para aquele que me enviou. Vou me sentar do lado do meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, vou deixar com vocês o meu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o nosso conselheiro, nosso amigo, nosso consolador. Então que a gente entenda também que ainda temos, né, que trabalhar, né, porque Jesus também nos convoca. Mas nesse momento, quando ele fala que é chegado, né, para trabalhar enquanto é dia, né, porque depois chega a noite e ninguém vai poder trabalhar. E aí ele ainda remata: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus é a luz do mundo, né, cuja presença dele torna dia a tudo. Né, cuja presença se torna dia. Isso é lindo. Jesus convocou também seus discípulos a trocarem a fútil especulação por ação. Em vez de vocês ficar querendo me perguntar coisa que não tem cabimento aí, de querer saber quem foi que pecou, Jesus está dizendo, convocando para trabalhar. Né? Trocar uma fútil especulação por ação. Pois o tempo para o trabalho era curto. E eles também estariam envolvidos nessa obra. Isso naquela conversa direta de Jesus, né, a presença de Deus como ser humano na terra, falando para os seus 12 discípulos. É claro que também a gente pode trazer para os dias de hoje, que hoje a gente tem essa missão também de trabalhar, porque o tempo é curto, porque Jesus está voltando, e a gente tem esse dever, devemos, porque fomos convocados também por Jesus para falar do seu Evangelho, né, para expressar, não só com palavras, mas com as nossas atitudes, expressar a luz de Cristo através de nossa vida. Então, nesse momento, sim, Jesus disse que o tempo era curto, então eles deveriam, em vez de ficar perguntando quem foi que pecou, se foi ele, vamos trabalhar. E não é diferente para os dias de hoje. Com certeza é isso que o Espírito Santo quer, que a gente trabalhe. Então, para isso, devemos esvaziar o nosso coração, né, das coisas mundanas, das coisas que não são da vontade de Deus, e pedir para que o Espírito Santo, né, habite em nós, para que a luz de Cristo venha resplandecer através de nossas vidas, não somente com as nossas palavras, mas também com nossas ações. Versículos 6 e 7, chega então a parte da cura, né? Diz assim: dito isso, depois que Jesus falou isso para os seus discípulos, ele cuspiu na terra, tendo feito lodo, né, com a saliva, ele aplicou nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. E ele lavou e voltou vendo. Então, claro que a gente, certo, nesse momento a gente pode entender assim, que Jesus poderia ter curado esse homem sem fazer uso desse procedimento, de usar saliva, de usar o próprio barro, né, moldar ali uma massinha para botar nos olhos do cego. Mas Jesus poderia ter só dito assim: agora tu enxerga, agora tu vai ver. E ele, com certeza, ele iria enxergar. Né? Então, embora Jesus já
já tinha usado saliva, né, para curar em outros casos, como lá em Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, versículos 25 do 23 ao 25, Jesus também usa a saliva. Né? Em outros casos também somente um toque, né? Jesus só com o seu toque ele já cura. Né? Como lá em Mateus, do capítulo 9, versículo 24, e capítulo 20, versículo 34, a gente vê também. Ou aquela mulher que somente toca nas vestes de Jesus já é curada. Então a gente pode entender que Jesus poderia somente ter dito para ele, não, tu é curado, não, mas Jesus, né, faz ali aquele barrinho, né, com a saliva e bota nos olhos do homem, né. Mas o que a gente pode tirar de um maior aprendizado nisso, mesmo a gente entendendo que Jesus poderia ter curado, né. Alguns casos se fala que antigamente também se usava a saliva ali como, né, como método de cura para alguma coisa. Ou também, eu li também uma coisa legal, também que ecoa, né, lá Gênesis, quando Deus molda o ser humano do barro, né? Então, Jesus está criando também com o barro, né? Recriando a visão desse homem. A gente poderia usar isso, mas é como a gente falou, a palavra por si própria, ela se explica, e ela aqui nesse momento, o que é mais importante não é a gente saber por que ele usou o barro, ele poderia ter curado somente sem usar. A saliva é ou não é usada também como era usada naquela época como também podemos dizer um método, né, para sarar. E também, como a gente falou, ecoando o Gênesis, né, quando Deus molda o ser humano, né, do barro para fazer o homem, né, fomos feitos, né, do barro. Então, o mais importante que a gente consegue tirar aqui desse aprendizado. Aí, Matheus, aí, Theo, tudo bom? O que a gente pode tirar em maior aprendizado aqui das palavras de Jesus nesse momento é que Jesus sempre estimulava com suas palavras, né? E isso dava uma real sensação de envolvimento de Jesus, né, em suas curas e em seus perdões. Se quiser pegar a máquina de chimbal, tem lá? Tem. Deus abençoe em bom culto lá. Em bom culto. Tchau, meu amigão. Recebendo aqui a presença aqui do meu irmão, o Matheus. Veio aqui pegar uns pratos para louvar a Deus. Então, nesse momento, né, o que a gente vai conseguir tirar de maior aprendizado aqui não é a saliva, não é o lodo que foi feito ali, aquele barrinho que foi feito, né, porque o que vai nos dar aqui um maior aprendizado eram as palavras de Jesus. Após ele fazer esse procedimento, que poderia até poderia não ser necessário fazer, se ele não quisesse, ele não poderia ter feito. Ele não faria isso. Né? Mas as palavras de Jesus, que sempre estimulam e dão uma real sensação do envolvimento de Jesus em suas curas, em seu perdão. Suas palavras, né? Então, em outros casos, quando ele diz, levanta-te, né? Levanta-te e anda, pega a tua cama e anda. Ou quando Jesus disse agora, vai, lava-te no tanque. Ou quando Jesus também disse para aquela mulher, vá e não peques mais. Então, Jesus poderia ter feito somente com sua palavra, ou somente com um gesto, mas o que a gente consegue tirar aqui de aprendizado nessa parte é as palavras. Com as suas palavras, Jesus dá oportunidade para essas pessoas demonstrar a sua fé ao obedecer à ordem de Cristo. Então Jesus dá uma ordem para que as pessoas possam demonstrar a sua fé ao obedecer à palavra de Cristo. Obviamente, Jesus empregou vários métodos para curar, como a gente estava recordando aqui. E todos esses métodos eram de acordo com a necessidade de cada pessoa. Para esse cego, imagina, né, para o cego ali onde ele estava, e caminhar pela cidade até o tanque para se lavar.
Então, era um jeito dele provar a fé que ele estava acreditando que Jesus ia curar ele. Então, eu vou ir, vou pedir uma ajuda, eu vou me segurando, mas eu vou lá no tanque e vou me lavar porque Jesus vai me curar. Para aquele paralítico, quando Jesus disse para ele, vai, pega a tua cama e anda. Ele simplesmente levantou, pegou a cama dele e andou. Quando ele falou para aquela mulher, vá, ninguém vai te condenar, eu não vou te condenar também, mas não peques mais. Então, a gente consegue tirar o maior aprendizado na simplicidade. O evangelho simples e puro. Sem mistérios, sem criar, né, alegorias. Muitas vezes a palavra de Deus tem, né, os mistérios, as alegorias que só são achadas ao também meditar na palavra. Mas nesse momento a gente entende que é o simples e puro evangelho de Deus, de Jesus, que dá, né, a salvação. Então, com as suas palavras, Jesus dava oportunidade para essas pessoas demonstrar a sua fé ao obedecer a sua palavra, obedecer a sua ordem. Né? E Jesus empregava vários métodos para curar de acordo com a necessidade de cada pessoa. E não é diferente, né, nos dias de hoje. Siloé, quando fala ali no poço de Siloé, o próprio João aqui explica o significado do nome do tanque. Siloé, que quer dizer enviado. Né? E aí então a gente tem aqui uma ligação. A água do tanque, a água viva, que também nos capítulos anteriores Jesus disse, eu sou a água viva, né? Aquele que bebe de mim terá a vida eterna. E também com o nome Siloé, né? O enviado. Então nesse momento a gente consegue fazer uma conexão aqui, né? A água que estava no tanque do enviado, a água viva, que é Jesus, o enviado de Deus Pai. Então esses joguinhos assim que a palavra nos traz, é bacana também da gente poder ver que tem um ensinamento aqui, essa lição literária, né, que o texto mostra. A água do tanque, Siloé, a água do tanque Siloé, que quer dizer enviado, né, em hebraico. Então a água do enviado. Nesse momento, a água do enviado, a água viva do enviado de Deus Pai. Então isso é lindo também, a gente recordar aqui. Tá? E o ato de lavar também, como eu falei, expressava a fé desse homem. E completava essa cura física. Então, o ato dele ir lá se lavar, né, era o ato dele expressar a fé, que ele estava crendo que Jesus ia curar ele. Né? E também para completar essa cura física, mas também a gente tem, né, simbolizando a purificação espiritual. Propriamente também quando Jesus lava ali os pés dos seus discípulos. Né? Então também esse ato de lavar, né, de se lavar, também simboliza essa purificação espiritual. E agora aqui, do versículo 8 ao 12, a gente vai ver esse interrogatório dos vizinhos. Então, nesse momento, o homem foi, creu em Cristo, passou todo aquele trajeto, né, com dificuldade, creu em Jesus, ficou curado, e agora os vizinhos viram. Né? Os vizinhos viram, e nesse momento vai ter esse interrogatório dos vizinhos, né, que a gente viu do 8 ao 12, né? Que diz, então, os vizinhos que antes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntaram, não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é, outros diziam, não, mas parece. E aí ele mesmo disse, sou eu. E aí então surge também esse interrogatório de como foram abertos os teus olhos? E ele explica, aí depois mais uma pergunta, né? Que eles perguntam, onde está esse que te curou? Então, esse extraordinário milagre que Jesus faz nesse momento despertou nos vizinhos do homem, desse homem cego, 3 questionamentos. E agora a gente vai ver esses 3 questionamentos. Então, primeiramente, eles querem saber quem. Quem é esse? Esse é realmente aquele Fábio que fazia, né, muitas coisas erradas? Não que a gente né, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, a gente vira santo. A gente sim tem que buscar a santificação, tem que buscar ser santo como Cristo foi santo. Mas também eu trago esse exemplo, né, porque né, quando a gente também anda fazendo, quando a gente faz coisas erradas, as pessoas veem. Né? Então, quando a gente também está também trilhando um caminho que é bom, que é certo, as pessoas também têm que ver. Né? Então, nesse momento,
aquele homem que era um mendigo, cego, agora não era mais um homem mendigo e cego. Ele era um homem que estava enxergando e que também em determinado momento não estava nem sendo reconhecido pelos seus vizinhos, né? Então, propriamente, a presença do Espírito Santo tocou nesse homem e ele era um novo homem. E isso eu digo para vocês porque o próprio texto vai nos mostrar mais à frente que esse encontro com Jesus modificou a vida desse homem. E é isso que a gente tem que demonstrar na nossa vida. Que quando a gente tem um real encontro com Jesus, a nossa vida tem que evidenciar, não só com palavras, mas com atitudes. E esse homem vai demonstrar também com atitudes, não só com palavras, tá? Então, nesse momento, os vizinhos querem saber. É ele mesmo? Uns dizem, não, mas parece. E aí, então, né, nessa altura de todos esses questionamentos, ele mesmo, o próprio homem curado, esclarece, sou eu. E então o milagre, assim é certificado. O homem diz que é ele, e então os vizinhos, né, reconhecem. Então esse milagre é certificado por aqueles que conheciam o homem de vista e que também sabiam de sua história. Né? A segunda pergunta que eles fazem, eles querem saber como. Primeiro eles querem saber quem é aquele ali. É realmente aquele homem? E aí eles veem assim, foi esse homem, aquele homem que era um cego, que era um mendigo, não é mais, ele está enxergando. Sim, sou eu, ele diz, né? Eu era aquele que era um cego, que era um mendigo, mas agora eu enxergo. E então eles querem saber como, mas como? Né? E então quando eles verificam a veracidade do milagre, olham e veem realmente que aquele homem era aquele cego, aquele mendigo, então os vizinhos fazem essa segunda pergunta. Como? Como que tu está enxergando de novo? Então o cego mendigo agora curado, ele não tinha respostas claras para isso. Mas ele informou o que ele sabia, que é o mais importante. O homem chamado Jesus. Né? O homem chamado Jesus era o autor desse poderoso milagre. O que a gente consegue ver aqui? Ele só repetiu as palavras que Jesus disse para ele. Então, a gente vê o ato e a ordem de Jesus e a obediência do homem. É a resposta. Como? Como tu está enxergando? Porque um homem chamado Jesus untou meus olhos com lodo e disse para mim, vai lá e lava-te. Então a gente vê o ato, né? O ato de Jesus de fazer esse lodo, de fazer essa cura, né? A gente vê também a ordem que Jesus dá para ele e a obediência. Então como? É porque Jesus fez. Jesus me deu a ordem. Jesus fez o ato. Jesus, nesse momento também, Jesus deu a ordem. E ele obedeceu. Como que eu fui curado? Porque Jesus faz. Jesus me deu uma ordem e eu obedeci. É por isso que eu fui curado. Então, o ato de Jesus, a ordem e o resultado maravilhoso da obediência. Essa é a resposta. Né? E a terceira pergunta, eles querem saber onde está. Aonde ele está. Então, sendo informados sobre Jesus, eles sabem quem curou, foi eles sabem a primeira pergunta quem é. Eles veem que aquele era o homem cego mendigo. Depois, eles querem saber como. Então, eles souberam como. Foi porque um homem chamado Jesus me curou, me mandou, eu fui, obedeci, então eu estou curado. Então, eles sendo informados sobre Jesus, agora eles queriam encontrar ele. Onde ele está? Onde ele está? Né? Então, o homem, porém, nesse momento, não tinha todas as respostas para eles. Né? Mas, como a gente sempre fala, é bom a gente saber de todo o contexto. Claro que agora não vai dar tempo da gente ler todo o capítulo 9, mas é bom porque semana que vem, se Deus permitir, a gente vai estar fazendo essa segunda parte. Mas eu vou dar aqui um spoilerzinho só para não ficar sem explicação. Tá? Eles queriam saber onde Jesus estava, mas ele não sabia dizer onde ele estava. Ele só disse o que ele sabia. Né? Mas à medida que a história vai se desenvolvendo aqui, os próximos versículos, né,
a gente vê que esse homem começa a se mover em direção da fé, né? Agora, nesse momento, ele não sabia onde estava Jesus, mas mais adiante, nos próximos versículos, ele vai afirmar. Versículo 17, a gente vai ver, se Deus permitir, semana que vem. Sim, que Jesus era o profeta. Ele afirma. Então, por isso, realmente, esse homem teve um real encontro com Jesus. Então, versículo 17, que a gente vai ver mais à frente, ele vai afirmar, sim, Jesus é um profeta. Depois, ele vai questionar, vai dizer, não, esse homem não é um pecador. Quando ali os fariseus vão acusar Jesus de pecador, ele vai dizer, não, esse homem não é um pecador. Lá no versículo 25, você vai ver. E mais à frente, depois, quando ele tem um novo encontro com Jesus, ele reconhece e diz, ele é o Messias, é o Filho do homem. E aí ele o adora. Então aqui eu dei esse spoilerzinho para vocês aqui, para você também já ir lendo, para que semana que vem, quando a gente possa estar meditando nessa segunda parte, você também já esteja aí preparado, né, para o que vem. E o que é o mais importante, pessoal, que esses passos de fé que esse homem expressa são as características que João, o autor deste evangelho, quer desenvolver em nós. Então é muito claro aqui, está sendo demonstrado que esse homem obedeceu a Cristo. Esse homem afirmou que Cristo era um profeta, é um profeta, era e é. Ele defende Jesus na frente dos fariseus, ele diz, não, esse homem não é um pecador, não. E mais à frente ele reconhece ele como Deus, como Filho de Deus, como o Messias, o enviado, né? Ele é o Filho do homem e o adora. Então, esses passos aqui que a gente vai ver, se Deus permitir, no próximo estudo, é as características que o autor desse evangelho, que João quer que a gente desenvolva em nossas vidas. Obedecer a Cristo. Que com a nossa boca a gente professe que Cristo é o Messias, é o Filho de Deus. Que a gente defenda também, né? Claro que ele não precisa que a gente defenda ele, que ele é o Deus vivo, né? Mas assim, com a nossa boca também a gente tem que dizer, existe o inferno, sim. Se tu não acreditar, não entregar tua vida para Jesus, é o inferno que a gente tem, que nos espera. Mas se tu realmente entregar tua vida para Cristo, né, é a vida eterna. É isso que Jesus diz. Vida eterna e ressurreição no último dia. Então esses passos que aqui, e o adorar, né, o final aqui, que ele reconhece ele como Messias e o adora. Então esse é as características que o Espírito Santo moveu João aqui a escrever. E é isso que Jesus, que o Espírito Santo e que João querem que a gente, né, quando João escreve, é isso que eles querem que a gente desenvolva, né? Esses passos de fé. Acreditar em Cristo, obedecer, confessar com a nossa boca e o adorar. Então, isso é tão lindo que eu vou convidar vocês a dar um pulinho aqui, lá no capítulo 20, desse mesmo Evangelho segundo João. João 20, versículo 31, o próprio João vai dizer assim para nós, versículo 20, capítulo 20, versículo 31. João diz assim, estes, porém, foram registrados, os sinais, né? Outros, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Está o versículo 30. Então vamos ler capítulo 20, versículo 30 e 31. Diz assim, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes que estão escritos, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, por isso que eu digo para vocês que esses passos que também esse homem aqui vai nos mostrar também na segunda parte, é as características que a gente tem que mostrar. Obediência, confessar com a nossa boca e o adorar.
de todo o coração. Esses são os passos, né, que vai caracterizar realmente um cristão. E como o próprio João disse aqui, que Jesus fez muitos outros sinais, mas esses que estão registrados aqui foram registrados para que a gente creia realmente que Jesus é o Filho de Deus e para que a gente, crendo, a gente tenha vida eterna em nome de Jesus. Amém? Então, com essa humilde explicação sobre o texto, então todo o estudo ou a pregação expositiva requer esses três pilares. É claro que de uma maneira muito humilde aqui que a gente está fazendo, né? É a leitura do texto, a explicação do texto e agora a aplicação do texto. Então agora a gente vai entrar na parte da aplicação, tá? O que o texto nos mostra e o que a gente pode aplicar em nossa vida com esse ensinamento que Jesus nos dá. O que a gente pode entender? Já logo nos primeiros versículos a gente entende que o sofrimento alheio não deve ser alvo de especulação, e sim de ação misericordiosa. O sofrimento alheio não deve ser alvo de especulação, mas deve ser sim uma ação misericordiosa. Em vez de especularmos, devemos agir misericordiosamente. Então, em outras palavras, o que o texto também nos diz, qual é a aplicação que essa parte nos diz? Precisamos passar menos tempo tentando entender o motivo das coisas acontecerem, né? Precisamos passar menos tempo tentando entender o motivo, por que isso acontece, por que aconteceu, mas devemos passar mais tempo crendo que Deus é poderoso e também crendo que a sua soberania e seus propósitos são grandiosos demais e eles podem mudar qualquer circunstância. Deus é poderoso e a sua soberania e seus propósitos são grandiosos, né? E eles podem mudar qualquer circunstância. Então, é isso que o texto nos mostra. Nos mostra também que Deus usa as adversidades para manifestar as suas obras e o seu poder. Deus usa as adversidades, as dificuldades, para manifestar as suas obras e o seu poder. É isso que o texto está nos mostrando também. E aqui, para finalizar essa aplicação, eu te convido a tu gravar essas 3 palavras que o texto nos mostra: crer, agir e anunciar. Uma aplicação direta para o nosso dia a dia. Crer, agir e anunciar. Isso que está saltando aos nossos olhos aqui nessa primeira parte do capítulo 9 do Evangelho segundo João. Porque assim como aquele homem creu que Jesus poderia lhe curar, ele acreditou que Jesus podia curar ele. Então ele agiu. Ele se levantou e percorreu aquele grande caminho com muita dificuldade. Como a gente falou, imagina um homem cego, com o lodo ali nos olhos, com o barro nos olhos, saiu, percorreu um grande caminho, cambaleando, tropeçando, pedindo que alguém ajudasse ele. Então essa foi a ação, ele agiu, ele não ficou parado. Não, Senhor, me cura, eu não vou lá no tanque, eu não vou conseguir chegar lá. Não, ele não criou empecilhos. Ele creu, ele agiu. Então por isso que eu te convido a gravar essas 3 frases: crer, agir e anunciar. O homem creu que Jesus poderia curar, creu. Então ele também agiu, percorreu esse caminho com dificuldade, né? E ao ser curado, ele anunciou o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Ele disse: um homem chamado Jesus me curou. Ele anunciou. Então, crer, agir e anunciar. De uma forma mais prática, eu digo que a nossa crença deve ser acompanhada de nossas ações. E nossas ações devem ter
o objetivo de anunciar o nome santo de Jesus e o seu reino a todos. Anunciar, sim, com a nossa boca. Falar. Anunciar que quem está me dando uma nova vida, quem pode dar vida eterna é Cristo, é Jesus. Então, crer. Tu crê? Então age. E ao agir, anuncia. Anuncia com as tuas palavras, anuncia com os teus dons que o Espírito Santo dá. Anuncia com as tuas ações. Então é isso que salta aqui nessa primeira parte. É a aplicação mais direta que a gente pode ter para o nosso dia a dia. A nossa crença deve ser acompanhada de nossas ações. E as nossas ações devem ter o objetivo de anunciar o nome santo de Jesus e o seu reino a todos. Amém? Para finalizar, te convido mais uma vez a voltar ao livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículos do 9 ao 11. Amém? Com certeza essa passagem aqui vai te dar mais uma base sobre o que João anunciou, sobre o milagre que Jesus fez, qual o objetivo do milagre de anunciar a glória de Deus. Então aqui a nossa crença deve ser acompanhada de nossas ações, e as nossas ações devem ter o objetivo de anunciar o santo nome de Jesus e o seu reino a todos. Amém? E para finalizar, então, Romanos 10, do 9 ao 11, nos diz assim: porque a palavra da promessa é essa. Por esse tempo virei... Romanos 10, eu estou no 9, perdão. Desculpa aí, pessoal. Romanos 10, do 9 ao 11. Eu abri Romanos 9. Desculpa aí, agora sim. Vou ler mais uma vez. Nossa crença deve ser acompanhada de nossas ações, e as nossas ações devem ter o objetivo de anunciar o nome santo de Jesus e o seu reino. E aí, então a palavra de Deus vai nos dar mais essa ênfase sobre isso, sobre essa aplicação. Que nos diz assim, Romanos 10, do 9 ao 11. Agora sim. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque tanto quanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Né? E para finalizar, o próprio versículo 12 diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, dos ricos, dos pobres, né? Para com que os que invocam. Então é isso. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque é o que a Escritura nos diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Aquele que nele crê não vai ser confundido, vai ter a vida eterna. Vida eterna e ressurreição no último dia. Amém? Agradeço a presença de cada um de vocês que pôde estar meditando junto na palavra de Deus, nesse humilde estudo. E também os que vão depois acompanhar a gravação. Convido vocês a gente fazer uma oração para agradecer esse momento de comunhão, mesmo que à distância, né? É claro que a comunhão boa é a presencial, né? Junto. Mas também a gente vamos usar, né, as nossas ferramentas, que hoje é a rede social, para anunciar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, e a de nós, se não anunciar esse evangelho, né? Então eu te convido agora, nesse momento, a gente fazer essa oração para agradecer esse momento maravilhoso.
que é o estudo da Palavra de Deus, para que o estudo venha realmente ser guardado em nosso coração, para que a gente possa praticar e dividir, e que também outras pessoas também possam estar se alimentando desse alimento espiritual. Amém? Oramos. Senhor Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Teu Santo Espírito, que está conosco aqui na terra, que é a Tua presença, te agradecemos, Senhor, por mais esse humilde estudo da Tua santa e sagrada palavra. Senhor, nos ajuda que possamos estar aprendendo sempre, Senhor, com a Tua palavra, estar sempre aprendendo contigo, Senhor, que é humilde, que veio humildemente como homem, sendo Deus, para que a gente possa estar aprendendo, Senhor, contigo, com a Tua palavra, que a gente possa estar também anunciando, Senhor, a Tua palavra a todos, que possamos estar cada vez mais entregando a nossa família em Tuas mãos, pedindo que a Tua soberania, né, seja compreendida por nós, que nós não venhamos questionar, Senhor, a Tua vontade, que não venhamos questionar, mas que a gente possa entender que tudo que estamos passando tem um propósito e que nós estamos, sim, dentro desse propósito, que é Te adorar e Te servir, para que quando o Senhor voltar ou o Senhor nos chame, a gente esteja, Senhor, assentado contigo, ceando, e que a gente possa estar naquele lindo lugar junto a Ti, que a gente nem consegue imaginar como vai ser glorioso, mas que a gente possa, Senhor, estar meditando na Tua palavra para não ser confundido, e para que a gente possa, Senhor, realmente estar sendo praticantes e não somente mero ouvintes da Tua palavra. Nos ajuda, através do Teu Santo Espírito, a anunciar a Tua palavra, não somente com as nossas bocas, mas com as nossas atitudes, com os nossos dons. É isso que a gente te pede e te agradece, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então é isso, pessoal. Se Deus permitir, então, semana que vem, provavelmente sábado, nesse mesmo horário, voltamos ao Evangelho segundo João, a segunda parte. Vou também já fazendo esse convite, que sexta-feira, às 8 horas, a gente vai fazer mais uma vez uma sessão cinema, lá na nossa congregação do Fragata. Então, se tu pode, esteja presente com a gente lá em comunhão também, para a gente ver um filme, ter um momento de comunhão, confraternização. A gente leva, quem pode leva uma pizza, a gente assa lá. Então, com todos os cuidados, com máscara, com álcool gel, com distanciamento, a gente vai meditar num filme e também estar em comunhão. Então, tu já é nosso convidado. Sexta-feira que vem, às 20 horas, na congregação do Fragata, a gente vai nos falando aí pelo Facebook, pelas redes sociais. E também já vamos se preparando para que possamos estar meditando na segunda parte do capítulo 9 do Evangelho segundo João, certo? Um abençoado final de semana, que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na tua vida, na tua família, e que tu possa, com a tua boca, com as tuas atitudes, crer e anunciar o santo nome e o santo reino de Cristo. Amém? Um abençoado final de semana. Deus abençoe.